como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Vim trazer um videozinho que eu sei que vocês gostam. E eu também gosto de fazer, só que eu não faço muito, assim, vamos dizer, né? Que é vindo aqui contar pra vocês sobre o que aconteceu na minha DR. Só que dessa vez eu não vou contar tudo desde o começo. E sim, eu vou contar só, acho que só a parte que mais me pegou, assim. Sabe, que me deixou um pouquinho, assim, depressiva e tal. E enquanto eu estiver contando aqui pra vocês, eu vou tentar reproduzir essa maquiagem. Porque, como vocês já sabem, eu sou um pouco imperativa, então eu tenho que estar fazendo alguma coisa, a não ser estar aqui contando as coisas pra vocês. Então, só vamos começar o vídeo pra não dar uma grande enrolada, assim. Então, gente, como algumas pessoas já sabem, eu fui pra MDR. Eu acho que eu vou começar com a parte do olho, que é pra ficar mais fácil. Eu vou começar com a parte do meu olho, do delineado. Então, eu fui pra MDR e eu fui, se não me engano, de quinta pra sexta. Foi de quinta pra sexta? Eu acho que foi isso, de quinta pra sexta. Então, não tem tanto tempo assim. E assim, gente, eu não sabia o que estava acontecendo lá, então eu cheguei muito. Meu Deus, quando eu tô, o que que tá acontecendo aqui? E foram acontecendo algumas coisas durante, assim, os dias, né, que foram passando, até chegar no momento mais crítico, assim, da minha DR. E, assim, eu vou só contar algumas coisas antes, assim, pra dar uma... pra vocês entenderem o que tava acontecendo antes de chegar nesse dia. Assim, dessa vez que eu fui com uma leve saudade, assim, do Draco, eu tava com saudade dele. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu já tinha, eu acho que uns, se não me engano, ia fazer um mês que eu não tava indo pra minha DR. Então, assim, eu tava com saudade de todo mundo lá e eu queria ver todo mundo. Aí eu peguei e falei assim, por que não tentar ir pra minha DR? Eu até pensei em ir pra minha DR de Outer Banks. E se vocês quiserem, eu trago aqui do primeiro dia que eu fui, né, pra lá. Então eu pensei em ir pra lá, só que eu tava com um pouco mais de saudade da minha DR de Harry Potter. Aí eu peguei e falei assim, por que não ir, né? Por que não ir? Vamos pra lá. E dito e feito, fui pra lá. E assim, dessa vez que eu fui pra lá, eu não tava vendo tanto assim o Draco. Então ele ia pra casa dos pais dele, passava a maior parte do tempo lá e a gente se via, sei lá, ou de manhãzinha ou então só de noite, quando ele chegava e chegava ali pra dormir, sabe? Então a gente não passou tanto tempo junto assim. Eu vou fazer meu delineado e já volto aqui pra falar direitinho com vocês. Voltei, gente. Eu acho que, sim, igual da referência não tá. Porém, eu não consigo fazer um delineado mais grosso que isso porque a minha pálpebra é gordinha. Então, já foi dificuldade fazer isso daqui, imagino fazer igual, exatamente igual da referência. Enfim, voltando pro que a gente tava falando. Então, assim, o Draco não tava parando muito em casa e eu já tava um pouquinho acostumada com isso. Até que, um dia, Draco foi em casa e foi, assim, período de manhã, sabe? E eu até estranhei, eu pensei assim, tia Cissa deve ter mandado ele voltar pra casa. Aí, nisso, o Draco, ele entra me gritando pra todo mundo ouvir e, assim, desesperado. Aí eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Aí ele pegou e começou a falar comigo que a gente deveria ir pra casa dele. Aí eu pensei assim, tipo, putz, aconteceu alguma coisa com a tia Cissa e o Draco quer que eu vá pra lá. Aí eu perguntei até, falei se tinha alguma coisa errada, aí ele começou a falar que a gente só deveria ir pra casa dele. Aí nisso, a gente pegou, aparatou lá pra casa dele e tal. Aí, gente, foi a cena horrível pra mim, tá? Assim, falando pra vocês que aconteceu coisas antes da gente acabar chegando a esse patamar, sabe? Tipo, eu recebi visita do Gêmeos, eu tive uma conversa com o Fred, que foi bem, né? Então, assim, aconteceu coisas pra gente chegar ali. Aí nisso, quando a gente chegou na casa dele, tava assim, tava aquela cena de Relíquias da Morte, sabe? Tava assim, de um lado a Hermione e o Ron sendo segurados, e do outro lado assim, mas na minha frente, mais do Draco, tava o Harry
sendo segurado pela Bellatrix. E ele todo, tipo, deformado, sabe? Por causa da Hermione. Aí nisso, eu comecei a pensar, tipo, mano, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí a Bellatrix tava falando com o Draco pra gente chegar mais perto, pra identificar mesmo se era o Harry, né? Aí a cara, tadinho, gente, a cara do Harry tava toda deformada. Aí nisso, o Draco perguntou o que tinha acontecido com o rosto dele, né? Aí a Bellatrix pegou, largou assim o Harry e a gente ficou de frente com ele. Aí o Harry, ele me olhou, aí eu só sussurrei pra ele falando que ia ficar tudo bem e que eles iriam sair dali. Aí, nisso, começou toda aquela cena da Bellatrix, viu, né, a espada dela, aí o tempo todo, gente, o Draco me jogando assim pra trás, sabe, tipo, pra trás dele, pra me proteger, de fato. E foi horrível, horrível, horrível e horrível, porque eu não queria estar naquele momento e eu não sabia que iria chegar naquele momento, sabe? Porque até então eu tava perdida no tempo, eu não sabia o que tava acontecendo e tal. E eu e o Draco, a gente não tá indo pra Hogwarts porque as coisas estão complicadas lá. E eu fui proibida de entrar em Hogwarts por causa do Snape. O Snape não me quer lá. Mas assim, assunto pra outro vídeo. E nisso, os meninos foram pro porão, né? E o Draco, ele tava o tempo todo me protegendo pra mim não fazer nenhuma merda. Porque quando se trata de amigos, eu sou muito impulsiva. Então, assim, eu sabia o que ia acontecer ali. Então, na minha cabeça, eu queria todo momento proteger a Mione, né? Do que iria acontecer. Aí nisso, tava assim, eu aqui, o Draco aqui na minha frente e a tia Cissa assim um pouquinho na frente pra proteger, né, gente? A tia Cissa, tadinha, tava servindo como escudo pra proteger todo mundo ali. E nisso, a Bellatrix virou pra Mione e falou que iriam ter uma conversinha, né, de garota pra garota. Aí, gente, foi horrível, porque a Bellatrix enfiou assim a mão no cabelo da Mione e saiu puxando ela pro meio da sala e jogou ela no chão. Então eu comecei a ficar muito desesperada dali. Eu fiquei tipo, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E todo momento o Draco me segurando. Aí nisso, ela começou a falar com a Mione, né, e tal. E tadinha, gente, a Mione, ela já tava começando a chorar. E eu fiquei desesperada, eu não sabia, gente. Assim, eu comecei a me sentir culpada porque eu tava ali, sabe? Eu deveria ter feito alguma coisa, só que eu não podia fazer nada. Porque de alguma forma eu sabia que poderia piorar pra Mione, sabe? E poderia acontecer alguma coisa comigo. Mas eu queria ajudar de qualquer jeito, eu queria ajudar, eu queria estar ali, né? Então, quando eu vi aquilo, eu comecei a me desprender, assim, do Draco, porque ele tava me segurando. E eu arranjei força, não sei da onde, porque, assim, nem o Draco tava conseguindo me segurar. E sempre quando acontece algumas coisas, assim, briga e etc, que eu tô no meio, o Draco consegue me segurar, porque eu não coloco tanta força assim. Mas aquele dia, gente, eu coloquei tanta força, que o Draco não tava conseguindo me segurar. Tanto que a tia Cissa veio pra perto da gente para ela conseguir me acalmar e conversar comigo. Então, assim, a tia Cissa veio, viu que não tava, as coisas não estavam saindo como planejado ali, que eu tava ali e tal. O Draco me cogitou de me tirar da sala, porque eu realmente não tava aguentando toda aquela cena, né? E aí eu comecei a brigar com o Draco e com a tia Cissa, que eu tinha o direito de ajudar minha amiga, e comecei, assim, a brigar com ele, realmente. Aí nisso, a tia Cissa, como eu tava gritando, brigando assim com eles, a Mione começou a gritar. E aquilo, gente, partiu meu coração tanto, tanto, tanto. Porque na minha cabeça eu tava assim, tipo, se acontecer isso na minha DR, eu vou ajudar a Mione. Só que quando eu cheguei lá, foi uma coisa totalmente diferente, porque eu não consegui ajudar. E eu tava me sentindo muito, muito mal por não ter conseguido ajudar. Mas assim, a tia Cissa veio, conversou comigo e eu tava praticamente gritando com os dois, pros dois conseguirem me largar, porque eu queria fazer alguma coisa.
Aí nisso a tia Cissa veio, falou comigo, falou que se eu fizesse alguma coisa poderia piorar ali pra Hermione e eu poderia ser considerada traidora de sangue e tá ajudando uma mestiça. Então, assim, muita coisa tava acontecendo ali e eu só queria me desprender do Draco e conseguir ajudar a Hermione. Só que eu entendi o lado deles, o Draco, assim, ficou desesperado, porque eu estava desesperada. Então, nisso, a tia Cissa veio, conversou comigo sobre isso e tal. Aí o Draco, eu só assim, me rendi que eu não poderia fazer nada. Porque eu não queria que acontecesse alguma coisa grave com a Mione. E, assim, eu ainda quero muito ajudar eles, principalmente na guerra. Porque nessa altura do campeonato a gente já sabe que vai acontecer guerra, sabe? O Draco já me avisou que o tio Valdinho já falou que vai ocorrer a guerra. Então, assim, eu não quero ser morta antes disso. Ah, o script tá lá pra, né, dar aquele negócio do privilégio de ser imortal, só que eu também não quero ser caçada igual o Harry. Aí nisso, o Draco, ele só me colocou assim no peito dele pra abafar os gritos da Mione. E eu tava assim, gente, tentando me acalmar, só que eu não conseguia, eu tava tremendo de nervoso. Aí quando a Bella acabou, né, deixou a Mione lá jogada no chão, e eu peguei, eu olhei assim pra Mione e comecei a pedir desculpas pra ela, sabe? Porque eu tava me sentindo muito culpada, e eu comecei a pedir desculpas pra ela. Aí a única. Tadinha, a bichinha tava tão sem força, que ela não conseguia fazer nada. Aí a única coisa que ela fez foi olhar pra mim e só mandar um tá tudo bem. E nisso eu virei assim pro Draco e eu comecei a chorar de volta, porque eu tava me sentindo muito com gente. Eu tava me sentindo muito culpada por não estar fazendo nada aquela hora, sabe? Aí eu vi que os meninos tinham conseguido se desprender, né, lá do porão. Aí eu já fiquei tipo, Mione vai conseguir sair daqui, graças a Deus. Aí o Draco me jogou assim pra trás dele, né, e eu, assim, consegui parar de chorar um pouco. Um pouco, ainda tava muito sentimental com aquilo tudo que tinha rolado. Aí começou, né, todo aquele negócio, a Bella pegou e falou que já ia matar a Mione. E o Ron veio pra cima. Ron, salvador da pátria e salvador da namoradinha, né? Adoro. E o Ron veio pra cima e eles começaram a duelar ali, né? O Draco e a tia Cissa. Aí eles começaram a duelar e a Bella pegou a Mione. Gente, aquela cena toda do filme ocorreu na MDR, só que a diferença é que eu tava ali. Não queria estar ali, mas eu estava ali. Aí nisso, a única cena boa que eu vi, que eu achei maravilhosa, foi a do Dobby soltando o lustre lá de cima, que tipo, eu olhei, mas me deu uma vontade de rir, gente, vocês não têm noção. E a minha vontade era de ter empurrado a Bellatrix pro meio do lustre, né? Só que eu tava longe e o lustre caiu muito rápido. Aí nisso, a Bellatrix começou ali a brigar, né, com o Dobby e tal. Aí o Dobby começou a falar as coisas dele, que ele não queria machucar e sim formar só um ferimento muito grave. Aí, gente, eu sei que assim, aquela cena tava muito fresca na minha memória e eu sabia o que ia acontecer dali. Então, eu tinha que dar alguma desculpa pra salvar o Dobby. E nisso, eu olhei assim pra tia Cissa. Ah, e aquela cena do Draco brigando com o Harry não aconteceu, porque assim, não são amigos, mas o Harry e o Draco já conversaram assim no dia do meu segundo casamento. Já tem vídeo aqui no canal falando nisso. Então, assim, eles não é amizade, mas eles assim estão tentando conversar, sabe? Só que não é tanto assim. Mas então, assim, eu tô falando muito assim, desculpa, gente. Então, aquela cena do Draco brigando com o Harry não aconteceu. Tipo, o Harry foi pra pegar a varinha e o Draco só deu a varinha. Tipo, sejam felizes, beijinho que saiam daqui. Então, ocorreu isso. E na cena, gente, assim, eu sabia o que ia acontecer dali do Dobby acabar morrendo, sabe?
E eu tinha que dar alguma desculpa pro Dobby não morrer. E nisso eu peguei, olhei assim pra a tia Cissa tava assim, mais próxima de mim e a Bela tava do meu lado. Então eu peguei, olhei assim pra tia Cissa e falei assim, tia Cissa, eu tô passando mal. E eu comecei a respirar muito fundo, tipo, e muito rápido também, porque eu queria realmente me fazer desmaiar ali na hora. Aí nisso, quando eu vi que a Bela levantou a mão pra atacar a adaga, eu caí pro lado dela. Então, assim, muito atriz da Globo, então me contrata, viu, Globo? Porque essa foi a melhor atuação que eu vi na minha vida, vocês não têm noção. E assim, foi feito. O Dobby não morreu na BDR. Tô muito feliz, sabe? Porque eu preciso dele vivo da guerra, porque eu tenho algumas pessoas pra tirar daquele meio do furdunço da guerra, então eu precisava do Dobby vivo. E aí, gente, quando eu caí assim pro lado dela, ela não conseguiu atirar a adaga, né? E o Draco, ele veio, tadinho, começou a ficar desesperado, que eu tava ali mal, né? Aí nisso, o Draco começou a falar que iria me levar pra casa e tal. Aí a gente chegou na minha casa, a tia Cissa foi com a gente também. Então ela ficou ali até eu acordar. E assim, gente, eu cheguei em casa, esperei, sei lá, uns segundos assim e eu acordei. Quando eu acordei, eu já perguntei sobre a adaga, né? E a tia Cissa pegou e falou que a Bela não conseguiu arremessar porque eu tinha caído bem na hora. Aí eu peguei e falei assim: ai, ufa, graças a Deus. Amém, Senhor amado. O Dobby não morreu, ainda bem. Aí nisso a tia Cissa pegou e falou que ia pra casa porque ia ver como é que tava as coisas na casa dela, né? E ela falou que mandaria carta pra gente pra perguntar se tava tudo bem comigo e tal. E nisso ela foi pra casa. E quando eu voltei pra lá, eu peguei e mandei uma carta pra tia Molly pra falar pro Sirius que o Harry tava bem. Então, assim, contando assim meio avulso, só a parte que eu infartei, não faz muito sentido. Mas o Sirius, ele tá vivo na minha DR. E o Lupin foi na minha casa perguntar se eu sabia do paradeiro dos meninos, né? E até então eu não sabia. Então é muito por cima, assim, do que eu tô contando e da parte mais depressiva, assim. Mas se vocês quiserem um vídeo contando meio do começo, eu conto aqui pra vocês. Mas enfim, disso eu mandei a carta pra Tia Molly e eu comecei a falar que eu tinha que ir pra casa da Tia Molly e tal. Só que o Draco não deixou, a gente teve assim uma leve discussão. E o Draco pegou e começou a falar. Tadinho, gente, ele começou a chorar na minha frente. E assim, é quase raro eu ver o Draco chorando. A não ser, tipo, por mimo, sabe? De tipo, só encher o olho de água pra me sentir pena e eu fazer o que ele quer. Mas, tipo, chorar mesmo, é muito raro eu ver o Draco chorando. Então, assim, eu sempre acho que é uma surpresa. E o Draco é o tipo de pessoa que ele só desabafa quando ele tá muito estourado, ou então ele tá muito cheio das coisas que tá acontecendo, sabe? E esse foi um dia, e ele começou a falar que ele tava com medo de me perder e tal. Aí nisso a gente conversou sobre algumas coisas que estavam acontecendo. Ele falou que eu não tava conseguindo dormir direito, porque ele não tinha certeza que iria acordar no outro dia e eu ainda estaria ali do lado dele, sabe? Ele até pegou e falou assim que a gente demorou tanto tempo pra gente estar junto que ele não queria me perder essa altura do campeonato, sabe? E eu comecei a ficar tipo, eu vou chorar, desgraça, para com isso. Aí, gente, depois disso, eu e o Draco, a gente foi tomar um banhozinho. Eu fiquei com muita peninha, porque, tadinho, ele não queria me largar de jeito nenhum aquele dia, sabe? E ele ficou com um super medo de eu, sei lá, colocar ele pra dormir e ir pra casa da tia Molly. Tanto que ele ficou com tanto medo assim, que ele dormiu em cima de mim, abraçado comigo, pra ele ter certeza que eu não ia embora dali, sabe? Aí nisso, chegou no outro dia. Aí, gente, no outro dia, a gente recebeu carta da tia Cissa. Ela falou que as coisas na casa dela estavam, tipo, consideravelmente boas. Ela conversou com a Bela e tal. Aí nisso, ela perguntou se eu tava bem. E ela foi lá na nossa casa
pra certificar que eu tava bem, né? Porque tadinha, a bichinha é muito preocupada comigo. Então foi isso, gente, o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu contei bem por cima, assim, o que aconteceu. E principalmente essa parte, né, tão dolorosa pra mim. E eu sempre conto mais detalhado, assim, em live, quando eu faço lá na rede vizinha. Então, se você não me segue nas minhas outras redes sociais, tá aqui na tela, tá aqui embaixo. Então é isso, o videozinho de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, até logo!